E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales Carneiro e vamos para mais um vídeo do De Olho na História. Ihr seid heute hier in diesem Muschelloch ein Ausschnitt dessen, was außer ihr It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso primeiro vídeo de história. Hoje nós vamos falar sobre o estudo da história, sobre como estudar a história, qual o segredo de estudar a história. E assim, eu sempre me deparo com os alunos falando, me chega de estudar história, Ave Maria, estudar esse povo que viveu há não sei quantos milhões de anos atrás. Meu Deus do céu, estudar esse povo antigo, esse negócio que não tem sentido, isso serve para mim para quê? Vamos por partes, né? Primeiro de tudo, como estudar história? Como é que a gente estuda história? História é chato. História, precisa de muita leitura, né? Eu não entendo qual o sentido daquilo. Você tem que pensar da seguinte forma: tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de ponto de vista. Já dizia Albert Einstein, né, com a sua teoria da relatividade, né, que tudo na vida é relativo. Tudo na vida é relativo, então tudo depende do seu ponto de vista, do seu olhar, da forma como você olha para as coisas. E história é do mesmo jeito. Se nós formos estudar história apenas olhando para o livro, né, aquele livro grosso, muitas vezes empoeirado, amarelado, com aquela foto antiga, né, de coisas que não nos chamam a atenção, realmente história vai ser muito chato, né? Vai ser enfadonho, vai ser cansativo, vai dar sono, você vai chegar na sala de aula roncar, né? Vai ser dessa forma. Mas eu sempre gosto de chamar a atenção para a história para isso. Você olhar a história com um olhar diferente, um olhar diferenciado. Então eu gosto sempre de passar a história, e eu recomendo isso a você quando estiver estudando história. Cada capítulo, cada assunto, encare história como um episódio de uma série, entendeu? Ou como um filme que você vai acompanhar, você vai maratonar aquela sequência de filmes, como por exemplo, você pegar os 10 anos da Marvel, assistindo desde Homem de Ferro 1 até Vingadores, Guerra Infinita, né? Ultimato, que é o último, Vingadores Ultimato. Então, você olhar a história dessa forma, com esse ponto de vista, com esse olhar, entendeu? A cada capítulo, a cada assunto, você levar como uma série que você acompanha no seu canal de streaming, né? Na sua TV por assinatura, né? Como, por exemplo, as séries da moda aí, La Casa de Papel, né? Elite, tem aí Sex Education, né, que o pessoal gosta muito. Então essas séries teens como Riverdale, né, e outras séries mais aí. Então as próprias séries da Marvel, né, a DC que está bebendo nessa fonte. Então história é da mesma forma. Você encarar cada capítulo como um seriado, como um episódio, né, começando da pré-história. Aí vem dentro da pré-história, tem aquele período mais primitivo do ser humano, né, que compreende o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, né, os alunos botam para rir quando eu falo Idade da Pedra Lascada. Vem o Neolítico, né, o Novo, né, Idade da Pedra Polida, onde o ser humano ele já começa com um desenvolvimento
social, tecnológico um pouco maior, vem nesse período que já se começa a se descobrir a agricultura, entendeu? Aí vem a idade dos metais, onde o ser humano ele se aprofunda ainda mais nessa questão do aperfeiçoamento das suas ferramentas. Os núcleos de povoamento começam a ganhar um desenvolvimento social maior devido à agricultura. Então, eles já começam a crescer, a surgir as primeiras grandes cidades e, consequentemente, as primeiras necessidades sociais que ocorrem. Então, começam a surgir exércitos, começam a surgir as primeiras formas de governo, entendeu? E tudo isso é história, né? Temos que nos lembrar que a história, ela não é também apenas a história escrita, aquela história no papel, aquela história que está nos livros. Não, história não é só isso. Nos primórdios, os primeiros agrupamentos humanos, a história era feita através da oralidade, né? Da contação de história, né? Da passagem da cultura para as gerações futuras, passando para as tradições. Os primeiros núcleos humanos, quando os seres humanos eles viviam na coletividade, né, cada membro da sociedade possuía o seu papel dentro daquela comunidade. Então, os jovens, os adultos eram responsáveis pela caça. As mulheres, junto com as crianças, eram responsáveis pelas coletas de frutas, raízes, né? Inclusive foi através da percepção das mulheres ao fazer esse trabalho que começou-se a perceber que era possível você cultivar a terra, você plantar e, consequentemente, os seres humanos eles começam a dominar a agricultura, né? Os idosos, né? Os anciãos, eles têm um papel importantíssimo nessas comunidades, que eram o quê? Que eram passar essas tradições daquele agrupamento humano para as gerações mais jovens, para as crianças, né? E essa transmissão era feita através de quê? Da oralidade. Isso era a transmissão da história, né? Eu gosto sempre de citar isso. Então nós temos aqui, que eu sou do Vale do Mamanguape, aqui na Paraíba, né, no litoral norte da Paraíba, onde nós somos privilegiados por possuirmos reservas indígenas do povo potiguara. Então esses povos originários, eles tinham essa prática lá antes da chegada do europeu aqui na América do Sul, né, no continente americano, né, dessa passagem das tradições daquela cultura, né, daquele agrupamento humano para as gerações futuras. Então essa passagem era feita através da oralidade. Então história é isso. História também, gente, é a história da sua casa, entendeu? É a história da sua família. Você ouvir as histórias, por exemplo, do seu avô, da sua avó, contando como eram quando eles eram mais jovens, né? Como é que os pais de vocês se comportavam na época que eram crianças, na época que eram adolescentes. A própria história dos pais de vocês, contando como é que se conheceram, né? Contando como era a adolescência, como é que se divertiam, como é que se faziam para se divertir naquele período. Isso também é história. A história da sua rua, entendeu? Saber como aquela rua tem aquele nome, tem aquele determinado apelido, por que é conhecido dessa forma. Isso também é história, né? Na sua escola, né? Eu mesmo ensino numa escola tradicional aqui em Mamanguape, que tem mais de 70 anos, né, de existência, e aquela escola tem muita história para contar. Formou muitos cidadãos aqui da região do Vale do Mamanguape, cidadãos inclusive que têm um destaque estadual, destaque nacionais, entendeu? Eu também fui aluno daquela escola e hoje eu tenho a honra de ser professor. Isso também é história. Então você tem que analisar a história com esse olhar, com essa percepção, entendeu? Eu recomendo muito que você, assim, quando se fala em história, você mudar um pouco esse pensamento. Vamos mudar essa visão que nós temos da história, né? Quando pensamos, poxa,
vá lá no seu canal de streaming e pesquise. Tem vários filmes de momentos históricos de cada fase da história, né? Quando eu estiver falando de determinados períodos de história, nos próximos vídeos que irão vir, vou indicar determinados filmes. Então, isso é que é história. Aí vem a pergunta, o que é história? Por que eu vou estudar história? Para que serve isso? Né? E isso é uma resposta que fica para na próxima aula, no nosso próximo vídeo. E não esqueçam, se você está assistindo pelo meu canal no YouTube, dê aquele joinha e se inscreva no meu canal. Se você está assistindo pelas minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, né, que está aí o endereço para cada um de vocês, tá ok? Então vou me despedindo aqui. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Valeu aí pela presença de cada um de vocês, tá ok? Tchau, tchau.